Olá! Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho com uma psicóloga, colega, amiga, a Simone. E a gente, enfim, vai poder estar conversando sobre como que a gente pode lidar com todo o ambiente que está acontecendo, quais são as mudanças que a gente também pode estar promovendo no nosso dia a dia, um ambiente mais saudável dentro de casa, porque afinal de contas várias pessoas estão trabalhando dentro de casa, e também aquelas pessoas que estão no ambiente de trabalho, oi Simone, que também Oi. possam ter uma condição de entrega melhor. A gente sabe que toda essa transformação está causando sofrimento para as pessoas, os gestores estão precisando se adequar a esse momento, as empresas também. Então hoje o papo vai ser bem gostoso, acho que um papo bem necessário para o momento de vida que a gente está lidando, né? Seja quem está trabalhando no dia a dia dentro da empresa, seja quem está em home office, que também está tendo que coordenar, seja aquelas empresas que estão trabalhando de forma mista, metade da equipe no dia a dia do trabalho, porque nem todo mundo pôde parar, aquelas pessoas que não. Então vamos lá, a gente tô bem feliz, sabe, Simone, de poder realizar esse encontro contigo. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal. Feliz aí que o Rafa está conosco, que a Sheila está aí, que a Cris está entrando, enfim, que tem bastante gente querida que vai poder estar nos acompanhando. Simone, te apresenta aí para nós. Tá certo. Então, Helena, primeiro, né, é um prazer estar aqui contigo, conversando, trocando, né, nossas experiências, assim, e realmente poder ajudar tantas outras pessoas que nesse momento estão vivendo situações tão parecidas, né? Então, eu sou a Simone Zaffares, né, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, terapeuta de casal e família. E o bacana, né, que quando a gente estava pensando no tema, né, Helena, a gente estava querendo buscar alguma coisa que nós duas pudéssemos contribuir juntas, né? Então, tu com um olhar bem de RH, empresarial, consultora, empreendedora também, né? E eu poder trazer um pouquinho esse olhar um pouco mais clínico da situação, né? De como eu tenho encontrado os pacientes por este momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que uma coisa legal a gente começar falando é que quem imaginou que viveríamos tal situação, né? Quem imaginou, quando a gente estava fazendo os orçamentos das empresas em novembro, outubro do ano passado, né? Vamos crescer quantos por cento? Dois dígitos? Como é que vai ser? O ano que vem vai ser um ano maravilhoso. E o ano arrancou muito bem, né, Simone? Pois é, então, né? Eu acho interessante porque eu pergunto muito para as pessoas: tu imaginava algo deste tipo? E as pessoas sempre me falam as mesmas coisas, três, na verdade, né? Uma guerra mundial, eu acho que sim. Uma guerra civil pode ser. E o mais interessante, invasões de aliens no mundo, né? Mas a gente não tinha parado para pensar que nós teríamos essa situação que a gente está vivendo hoje, uma pandemia, infelizmente, né, no mundo inteiro. E a gente está tendo que se adaptar aí de uma forma muito rápida. Na verdade, nós não estamos tendo tempo suficiente para criar tantas estratégias rápidas para enfrentar tudo isso. Além do fato que a gente está tendo uma enxurrada de informação e que é muito difícil a gente saber também de que forma se posicionar. Então, assim, qual o sentimento nesse momento que mais surge? A ansiedade, o medo disso tudo, né? E eu gosto de dizer que a ansiedade, ela não é uma vilã, ela é protetiva. Ela nos protege, porque a partir dela a gente consegue prevenir situações, evitar que a gente entre em conflitos que depois vão ser muito difíceis da gente sair. Então, o problema, vamos dizer assim, é a gente conviver com ele. É como é que eu faço para conviver com esta ansiedade na minha vida, no meu ambiente de trabalho, na minha família, nas minhas relações. Né? Não existe emoção boa e emoção ruim, né? Existem as emoções necessárias para a gente conseguir lidar com aquele momento. E sentir medo, o medo, como tu falou, né? É aquela emoção que nos pede proteção, é aquela emoção que nos pede cuidado, é aquela emoção que diz, opa, será que eu devo? Então, a gente também poder aceitar essas emoções e lidar com ela. Como é que tem sido os pacientes que têm chegado aí para ti, se relacionando assim
no que se refere ao ambiente de trabalho? As pessoas estão mais ansiosas, eles estão com mais tensão? O que tu tem notado de mudança de comportamento? O que eu tenho percebido, assim, né? A gente tem 3 grupos, dá para se dizer assim. O grupo, infelizmente, de que foi demitido por uma reestruturação das empresas. A gente tem um grupo que está atuando home office e a gente tem um grupo que está atuando em loco, no ambiente, né? Indústrias, até então comércio. Então, são 3 grupos diferentes. E eu também quero falar depois um pouquinho do olhar do empreendedor, né? Da pessoa que criou essas empresas. Porque, às vezes, a gente acaba sendo muito crítico com eles também, né? Então, vamos olhar um pouquinho esses 3 subgrupos que eu te falei, assim. Bom, primeiro, o grupo que foi demitido. Bom, se a gente para pensar, né? A gente veio de janeiro e fevereiro. Muitas pessoas tiraram férias. Muitas pessoas se oportunizaram a gastar um pouquinho mais do seu orçamento. Viajaram, trocaram de carro, compraram um apartamento, se inscreveram para fazer um curso. Então, elas investiram acreditando que agora, março, abril, enfim, os meses que se seguiriam, elas conseguiriam resgatar este investimento que elas tinham feito. Perfeito. E aí, em março, acontece tudo isso. Então, essas pessoas elas já estavam muito angustiadas com as suas finanças, com a sua vida, com a sua estrutura de forma geral, e aí elas, infelizmente, são demitidas, né? E aí, agora, a gente está passando por uma situação complicada, né? Porque como nós não sabemos quanto tempo especificamente nós estaremos levando para o nosso país, né, para o mundo de forma geral, entrar numa normalidade, essas pessoas estão muito angustiadas de... Opa! Joguei mal. As pessoas estão muito angustiadas e preocupadas com o dia de amanhã, né? Porque é que nem tu disse, assim, o ano prometia, né? E eu acho que estava todo mundo muito esperançoso com esse ano. Porque em 2015, quando se instalou, né, aquela crise que veio vindo, 2015, 2016... ali foi difícil, as pessoas sofreram um baque muito grande emocionalmente, assim. Mas daí veio 2017, 2018, 2019, opa, 2020 vai ser tudo de bom. É verdade. E aí acontece isso, né? Então, haja resiliência, haja paciência, haja tolerância. Então, essas pessoas que foram, infelizmente, demitidas neste momento, elas estão em casa, sendo... assim, vendo, lendo, sabendo de tudo que está acontecendo, né? Elas estão sendo, assim, quase que esmagadas por tanta informação, o que também não ajuda. Exatamente. A infoxicação, ela é muito maléfica, né? E aí, de novo, eu gosto de trazer para as pessoas que o dono do controle remoto da tua televisão, do teu celular, da tua rede social é tu. Então, aqui em casa, por exemplo, o Jornal Nacional a gente não está mais vendo porque acaba o Jornal Nacional, acaba o Fantástico, tu tá acabado junto. Então, o que tu inspira? O que tu bota para dentro de ti, né? Qual é a tua escolha? Eu digo para os pacientes assim, que nós não podemos não ter informação, né? Apesar de que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Mas assim, nesse momento nós temos que ter informação do que está acontecendo até para nos protegermos. Então, o que eu digo para eles? Tu escolhe um noticiário que tu confia, que tu acha que é interessante, e tu escuta ele uma vez ao dia, ou a cada 2 dias. Ou tu lê. Deu. E deu. Não precisa ouvir todos os dias, toda hora, de manhã, da noite, sempre a mesma notícia. Não precisa, porque assim, se nós estivermos falando de pessoas que já têm uma predisposição a ser mais ansiosas, a ser mais catastróficas, a serem mais persecutórias, elas vão sofrer muito com tudo isso. Elas não vão ter a estrutura interna para lidar com essa situação da forma que elas deveriam estar lidando. Então, qual é a dica, então, para quem está demitido e daqui a pouco não está encontrando tantas oportunidades? Porque o mercado, em algumas áreas, ele está excelente. A área de RH está com muita oportunidade, a área de logística está com muita oportunidade, mas tem outras áreas que não estão com tantas oportunidades. Que dica que tu dá, então, para controlar a ansiedade, para segurar o tchan? Nesse momento, tente fazer coisas que te dão prazer.
E essas coisas não precisam ser caras. Às vezes o pessoal fala assim, mas tudo que eu gosto de fazer é caro, tem que gastar. Não, não precisa, né? Às vezes a gente está com um livro lá parado. Hoje estão oferecendo inúmeros cursos online gratuitos, exatamente para essas pessoas que estão fora do mercado ou que saíram poderem se capacitar. Uma coisa que eu acho o mais importante de tudo, mantenha a sua saúde mental estável. Porque uma pessoa que não está bem equilibrada, assim, ela não está emocionalmente bem, ela não vai conseguir tomar decisões adequadas, ela não vai conseguir ver quando uma situação boa está surgindo na vida dela, porque ela está tão desesperada que ela não vai ter esse discernimento. Então, assim, fique com a sua família, né? Claro, vamos pensar de uma forma bem realista. Senta com a família e vejam como é que vocês estão financeiramente. Né? Quem é que está trabalhando na casa? Como é que vocês vão manter aquela família, aquela estrutura? O que dá para o que dá para adequar? Exatamente. Eu sempre coloco na nossa formação de inteligência emocional que a inteligência emocional não é a coisa mais importante da tua vida, mas a falta da inteligência emocional, sim, pode comprometer o momento mais importante da tua vida. Seja ele uma entrevista de emprego, seja ele apresentar um projeto, seja ele estar com a tua família, seja ele brincar com quem tu tiver junto. Então, assim, essa dificuldade da gente conseguir ler as nossas emoções, da gente conseguir se conectar conosco, da gente conseguir buscar estar melhor. Se a gente não consegue isso, tu vai para uma entrevista de emprego que talvez seja a única, que só precisa de uma. Né? Que nem vai vaga no vestibular, pode ter 40 pessoas na vaga. Ok, se aquela vaga for para ti, ela vai ser... Mas tu tem que estar bem, tu tem que estar bem controlado emocionalmente, reconhecendo as tuas emoções. E eu acredito que o pessoal que está desempregado, essa dica de estar fazendo os cursos é interessante. Daqui a pouco também está buscando aquelas pessoas que são importantes na vida da gente, que talvez eu não possa encontrar presencialmente, mas que eu ligue. Porque tem um monte de coisa que a gente ficava dizendo, né? O dia que eu tiver tempo, eu vou arrumar esse armário. O dia que eu tiver tempo, eu vou ligar para aquelas pessoas. Cara, agora tu tá com tempo, aproveita. Vamos entrar então agora nesse segundo grupo, no grupo do pessoal do home office. Aqui em casa, a gente está no home office. Eu estou, o meu marido está trabalhando, porque a construção civil em Porto Alegre ela parou sexta-feira, mas no interior ela continua em várias cidades, então ele continua trabalhando. Mas hoje de manhã, por exemplo, eu estava dando um curso de negociação e o João tem 4 anos e a Beatriz tem 9. Ela estava na aula de inglês e ele estava solto na casa e eu rezando para que ele não subisse aqui para piadinha no que eu estava fazendo. E, gente, deu certo. Agora mesmo eles estão os dois lá embaixo. E eu tô aqui. Então, assim, muita conversa com a família, muita negociação, muito dizer assim, olha, esse espaço, quando a mamãe ou o papai, ou enfim, tá lá, é porque a gente está produzindo. E o que a gente está produzindo? A gente está produzindo dinheiro para daqui a pouco comprar nossa janta, para a gente tem que tangibilizar para as crianças, né? O que eu estou fazendo? Eu estou pagando depois o dinheiro da tua escola, o tênis, aqui em casa é pista de Hot Wheels para tudo que é lá. Então é pista de Hot Wheels. Então, se a mamãe não pode estar trabalhando, não vai ter isso. Então a gente tem conseguido, através do diálogo, da conversa, e ter esse espaço separado, que quando eu estou nesse espaço, eu não estou disponível. Eu estou trabalhando. E trabalhar essa consciência neles tem nos ajudado muito. Eu não sei que outras dicas aí tu também sugere para que as pessoas possam estar aplicando no dia a dia. Algumas pessoas eu percebo, Eliana, que elas têm mais facilidade de se adequar ao home office do que outras. Né? Às vezes até por causa da atividade que elas têm e pelo perfil delas e pela estrutura familiar da situação. Né? Então, por exemplo... eu vejo que o pessoal de TI, que já tinha uma certa flexibilidade, já fazia alguns horários em casa, eles conseguiram se adequar muito bem nessa situação, né? Tanto que algumas empresas estão até pensando em talvez nem retornar ao trabalho presencial e todo mundo continuar trabalhando nesse formato, né? Porque eles viram que funciona, que as pessoas continuam tão responsáveis quanto antes, né? Então, esse é um público que eu vi que conseguiu se adequar bem legal. Tem um público, assim, que nunca trabalhou home office. Saía às 8 da manhã e voltava às 6. Para essas pessoas, é muito difícil elas terem disciplina, organização, planejamento, negociar com a família, porque elas não estavam acostumadas a fazer. Sim. E aí, claro, a gente vai entrar numa outra situação, que são os conflitos familiares e conjugais que estão ocorrendo muito também hoje. Separações, né, Simone?
Exatamente. Então, para essas pessoas que não têm tanta facilidade de trabalhar home office e que estão se esforçando, porque assim, isso é o que eles me falam muito, Simone. Chega no fim do dia, eu tô exausto, eu tô cansado, assim, parece assim que eu trabalhei horas e horas a mais do que eu sempre costumei trabalhar. Mas é que assim, quando a gente tá home office, a gente tá ouvindo, né, o que tá acontecendo na casa também. E às vezes a gente tá aqui trabalhando e a gente escuta alguma coisa quebrar. Quem tem criança em casa sabe como é que é, escuta uma coisa quebrar, uma vassoura Pra ficar cair, quieto um atrás. grito que alguém deu, tipo, uau! E aí tu tá aqui e tu já não sabe se tu para, se tu vai lá, né? Então é uma energia que tu tá colocando muito grande neste momento para poder se adaptar a tudo isso. Além do fato de que algumas pessoas não têm uma estrutura realmente física dentro da sua casa para isso. Então elas estão tendo que fazer essas atividades dentro do quarto, que é o lugar que deveria ser o lugar assim de acolhimento, do descanso. Então tu tá aqui trabalhando, tu tá olhando para a cama. E aí esse é o cuidado que a gente tem que ter. Sim, a minha cama está ali, mas eu não vou dormir. Eu vou acordar, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café e eu vou botar uma roupa confortável, porque eu não preciso usar a mesma roupa que eu iria para o trabalho. Mas trabalhar de pijama é complicado também. Então, colocar uma Aí eu roupinha. troco de roupa e eu boto a roupa que eu fosse trabalhar. Hoje, Ai, quando eu boa. escolhi a roupa, eu digo, eu já vou dar curso, que roupa eu iria para o curso? Eu iria de calça jeans, com meu sapato tal. Tô toda prontinha, porque isso me conecta, sabe? Isso faz com que a minha energia troque. Energia de casa, tá em casa, agora é tua energia, embora eu esteja em casa, eu estou com a energia do trabalho. E todo mundo aqui em casa tem feito isso. As crianças trocam de roupa, a gente toma banho antes de começar. E aí, ok, esse é o nosso dia, vamos embora. Eu também tenho feito, pessoal, uma lista de tudo que eu tenho que fazer ao longo do dia, uma lista real. Também não tenho feito uma lista que me peça para eu ser sobre-humana e que peça para eu ser perfeita, porque eu não vou ser. Eu já sei disso e eu não quero me frustrar. Então, quando eu faço essa lista, são das entregas que eu quero fazer para mim, para os meus clientes, os projetos que eu tenho. E ok, então eu não estou mais colocando. No início, quando começou o home office, eu fazia uma lista gigante, assim, dos cursos que eu ia ter que fazer naquele dia, dos livros que eu tinha que ler, das tarefas, não sei o quê. Começando homeschooling, então, também, que é um troço que Sim. te consome energia pra caramba. Eu digo, gente, como é que eu vou dar conta disso tudo? Né? E aí eu me dei conta e comecei a me frustrar de não conseguir ter as entregas que eu queria. Aí eu reduzi o tamanho da lista e também tem uma outra coisa na neurociência que eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas, que estamos passando por um processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, ele nos tira do piloto automático para que a gente aprenda algo novo. Quando eu estou aprendendo algo novo, eu estou consumindo glicose e isso me cansa. Né? Então a gente está fazendo um monte de sinapses que antes a gente não fazia, porque não precisava estar aqui falando contigo, escutando as crianças que estão lá embaixo, preocupada com não sei o que. Não, eu estava no meu ambiente de trabalho e eles estavam também no ambiente de casa, da escola. Né? Então, a gente agora está tendo que lidar com tudo isso e é um aprendizado que, com certeza, quando essa porcaria toda acabar, né, a gente vai estar melhor, a gente vai estar conseguindo lidar melhor com outras situações, a gente vai estar melhor com a gente mesmo. Mas no período do aprendizado, como é difícil. Então, sim, a gente deita no final do dia assim, meu Deus do céu, eu achei que eu fiz tão pouca coisa, mas eu tô tão cansada. Então, esse cansaço é neurologicamente explicável, sabe? Acho que a gente também tem que colocar nos nossos to-do algo que de verdade a gente consiga entregar e no final do dia comemorar aquelas vitórias que a gente fez. Porque isso também é importante, isso também nos dá energia, né? Poxa vida, consegui terminar aquele livro, consegui mandar aquela proposta, consegui mais um cliente, consegui. Talvez ela seja menor do que se eu tivesse no meu ambiente anterior. Mas não adianta eu ficar imaginando o lá. Eu não tô lá, eu tô cá. E só Exato. aqui é que eu consigo, né, realizar o meu futuro daquilo que eu quero. É nesse momento, é nesse presente, é nesse aqui agora. Exatamente. É o que é possível fazer agora, diante das ferramentas e das possibilidades que eu tenho neste momento. Não adianta a gente ficar imaginando, a gente ficar falando, mas antes eu conseguia fazer isso, eu conseguia fazer aquilo. Mas nesse momento não, né? Nesse momento é diferente, a gente vai fazer o que é possível e da forma que é. Então, realmente, assim, né? O que eu acabo falando bastante para os pacientes é assim, bom, se tu sabe que tem uma reunião importante, tenta marcar naquele horário que tu sabe que a tua casa está mais tranquila. Ou conversa com alguém para vir te ajudar, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que podem nos ajudar naquele momento que é tão importante, porque a gente
já presenciou, né, de forma engraçada em inúmeros momentos. Tu tá fazendo uma reunião, resolvendo uma coisa importante, entra a criança correndo, porque criança, por mais que tu fale, tu fica, ela invade o espaço, né? Então, se a gente puder ter alguém que nos ajude, ou se a gente puder realmente marcar reuniões ou algumas atividades que são bem importantes, bem específicas em alguns horários que a gente percebe que a casa está mais tranquila, né? Que daí a gente tem mais chance de ter mais sucesso com aquilo. E Helena, eu acho que é bem o que tu disse, assim, o mais importante disso é a gente entender que a gente está vivendo uma situação nova. E ela é nova para todo mundo, do mais Exatamente. velho ao mais jovem, né? Neste momento, nós estamos aprendendo enquanto a situação está acontecendo. E a gente vai ir testando e vendo o que funciona e o que não funciona. Às vezes os pacientes me perguntam assim, mas Simone, dá certo, não dá certo? Assim, vamos tentar, vamos Exato. experimentar. Tem coisas que são tentativa e erro, né? E tudo a gente está aprendendo, a gente está ressignificando, inclusive, algumas questões que eram antes importantes e extremamente, uau, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida se eu não fizer isso? E agora eu estou vendo que é possível. Outra coisa que a gente também tem trabalhado muito e falado é a questão da resiliência. E pedir ajuda é uma competência da resiliência. Então, o que que eu consigo fazer sozinho? E tem coisas, como tu disseste, que eu não vou conseguir fazer sozinho. Por que que eu não posso pedir ajuda? Né? Pedir ajuda te torna uma pessoa, inclusive, mais produtiva. Porque tentar fazer tudo sozinho, gente, é humanamente impossível, né? E, de novo, tentar ser perfeito. Agora, a gente tem, o que tem mais se trabalhado é justamente o contrário, quando a gente olha a René Brown falando, né? A coragem de ser imperfeito, a Exato. coragem de pedir ajuda, a coragem de dizer, olha, não consigo sozinho, tô no meu limite e hoje a gente vai ter que fazer de uma outra forma. Né? Então, da Perfeito, gente né? também não se atrolhar de coisa e fazer as coisas no nossa condição, na nossa possibilidade, do nosso melhor. E aqui a gente não está falando de fazer as coisas meia boca. Não, a gente está falando de fazer uma entrega real, possível, dentro desse ambiente que está extremamente diferente e ansiogênico, como tu estavas colocando antes, né? E como questão do trabalho, que a gente dividiu aqui o nosso pauta em três, né? Os demitidos, que a gente já falou, o pessoal de home office e agora a gente entra no pessoal que também está no trabalho e que muitas vezes está tendo que lidar com um gestor que também não sabia lidar no home office, que também está lidando com as suas ansiedades, com as suas frustrações, com as suas dificuldades. A empresa também não tinha estrutura para que as pessoas estivessem nesse formato e de uma hora para outra tivemos empresas aí que de uma semana para outra conseguiram colocar aí 100% da sua equipe em home office, tá? Outras 100% administrativo tem home office e o pessoal da produção está trabalhando. Aí as pessoas da produção às vezes se sentem um pouco injustiçadas do porquê que eu estou tendo que trabalhar e daqui a pouco as outras pessoas estão em casa, achando que também está em casa é estar de férias e não é. Sim, Maria Alice, a gente está aproveitando esse momento para autoconhecimento. A Maria Alice é uma amigona nossa em comum, que foi colega de um curso que a gente fez juntas. Então, é como ajudar isso, o que que tu também tem visto. Eu tenho notado que as pessoas estão tendo mais pressão, né? Estão tendo essa dificuldade, assim, do quanto consigo lidar com o meu gestor, do quanto eu consigo dizer não. Hoje eu gravei um vídeo da importância de que quem ama dá limite, e quem ama dá limite para si, quem ama dá limite para o outro, seja esse outro o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu gestor, a sua empresa, a sua equipe, porque quando eu te digo nesse momento eu não posso, isso é eu te amar e eu te respeitar. Eu dizer que nesse momento eu não vou conseguir te entregar o meu melhor que tu merece, que é para ti. Exatamente, exatamente. Esse público que é o que está trabalhando dentro das empresas ou está no local de trabalho, né, que não está home office, eu acho que é o que está, de certa forma, sofrendo mais no sentido das preocupações de forma geral. Por quê? Porque essa pessoa, neste momento, em muitos casos, ela está trabalhando por ela e pelo colega que foi demitido, né? Porque uma forma que as empresas encontraram de não fechar, de manter as pessoas trabalhando, de manterem o seu sonho ainda em dia, é reduzir. Não tem? Né? Não vai cair do céu. Então, elas tiveram que reduzir. Então, elas foram obrigadas a reduzir pessoas. E algumas também reduziram carga horária. Mas o trabalho continua intenso.
para muitas pessoas. Então, o que eu tenho visto é que elas estão trabalhando por elas e mais por aquele colega que foi demitido. Então, elas estão trabalhando muito. Elas estão muito cansadas neste momento. Além do fato de que, como elas estão trabalhando no lugar, dentro da sua empresa, elas também estão com muito medo da contaminação. Então, assim, pô, eu tô trabalhando, tô estressado, é para mim não trabalhar aquelas horas e eu tô trabalhando também para poder botar em dia. E será que isso vai baixar minha imunidade? E eu vou ficar estressado? E é agora sim que eu vou ficar doente então mesmo? E eu tô levando esse vírus para minha casa? Então, assim, essa pessoa, ela tá completamente angustiada com tudo isso. Sofrendo, né? Sofrendo. Além do fato que ela se questiona todos os dias. Será que eu também não vou ser demitida em seguida? Vale a pena esse esforço todo para daqui a pouco vir uma demissão para mim. Eu tô com o meu olho meio seco, não sei o que aconteceu. Pode seguir. E vale a pena o esforço, né? Porque também é ele que vai nos manter. Se tiverem que escolher entre um que está lá trabalhando, se entregando, abrindo mão, sim, de estar na sua casa, e outro que falta ou que reclama, é óbvio que a empresa vai optar por esta pessoa, porque é ela que está ali. E aí eu te digo isso até porque, assim, esqueci de falar, né? Mas antes de entrar na área clínica, eu trabalhei em empresas. Então, eu também consegui viver um pouquinho dessa experiência de RH, ouvindo como é que era que funcionava Essa o pensamento dinâmica. do gestor, a dinâmica da coisa. Ou quando eu era chamada de vamos lá, nós temos que demitir aquela pessoa, me ajuda a fazer isso. Ou eu preciso chamar a atenção de uma outra, como é que eu faço? Então, assim, eu consigo visualizar bem essa situação dentro das empresas. E quando os pacientes me relatam isso, tô te entendendo. Eu falo assim, sei como é que é, não te preocupa. Né? Porque às vezes eles têm uma fantasia assim de que, tu não vai me entender. Não, tô te entendendo. Eu sei como é que é. E sei que é difícil mesmo, né? Então, para essas pessoas, eu tô muito preocupada com essas pessoas até de forma geral, assim, né? E esses meus pacientes, por exemplo, eu sempre falo para eles, olha, respira, calma, vamos fazer o que é possível. Vamos conversar, conversa com o teu gestor, explica para ele como é que tu tá te sentindo. Mostra para ele o teu sentimento mais sincero de que tu tá estressado, que tu tá cansado, que tu tá angustiado, que tu gostaria que ele te falasse um pouquinho de como é que ele imagina que vão ser as coisas. Divide com ele teus anseios. Porque a chance desse gestor também poder dividir o que está acontecendo é grande daí. Muito difícil ele dizer, vai, segue teu trabalho. Não, muito difícil, né? Mas as pessoas têm muito receio desse contato, dessa troca. E eu estimulo muito, vai lá e fala. Mesmo que o teu gestor, naquele momento, não tenha tanta capacidade de compreender perfeitamente o que tu está querendo passar para ele, mas ele vai pensar. Ele vai para casa, ele também vai pensar provavelmente, ele também vai ficar refletindo, porque ele também é uma pessoa. E ele também corre o risco de perder o emprego dele. E a gente só sabe o que a gente sabe, né? Então, os nossos gestores também só vão saber que daqui a pouco a gente não está bem se a gente puder dizer que não está bem. Se a gente também puder dizer, olha, eu estou no meu limite, eu preciso dessa ajuda, vamos juntos. Então, esse diálogo, e é dialógico, não é sozinho. Eu tenho que sim ter primeiro diálogo comigo, conversas comigo que me ajudem a eu reconhecer quais são as minhas emoções nesse momento e a partir dela sim pedir ajuda para aquelas pessoas que podem estar precisando, que estão necessitando. Então, acho que ter essa abertura com os gestores, poder pedir ajuda, poder contribuir com as pessoas é necessário. E, de novo, se a gente só sabe o que a gente sabe, o teu gestor só vai saber que tu está precisando se tu puder dizer para ele. Né? A gente tem essa mania de a gente só enxerga esse quadradinho. Vocês agora estão vendo eu com essa flor atrás de mim uma parede, vocês não sabem o que está acontecendo aqui em casa. E a mesma coisa os gestores com as suas equipes. Se eu não disser para o gestor que está complicado, que está difícil, que eu estou passando por isso, ele não vai saber. Assim como também se eu estiver bem, que coisa boa poder dividir que a gente está bem. Que coisa boa a gente poder estar contribuindo para as pessoas. Eu tenho aqui uma Mercúrio retrógrado, tá forçando a... É isso aí, Paty. Tá difícil esse Mercúrio.
a gente aqui tem trabalhado muito a questão de levar energias positivas. Eu acredito muito que pensamento otimista e emoções positivas, elas curam, elas nos ajudam. Então, quem está bem, que também possa colocar, né? O que que eu estou postando? O que que eu também estou levando de coisas minhas para o universo? O que que eu estou jogando para isso? Porque eu eco tudo que tu eu sabe faço que de volta. isso é bem verdade, Helena. Uma dica que eu tenho dado muito para os pacientes é assim, identifica aquelas pessoas que são mais tóxicas perto de ti. Aquelas pessoas que te colocam para baixo, aquelas que dizem que nada vai dar certo. No momento que tu identificou quem é essas pessoas, te afasta. Tem uma pessoa sanguessuga. A gente não precisa conviver com esse tipo de pessoa. A gente tem que conviver com pessoas que nos escute, que nos incentive, que no momento que a gente está triste, consiga nos dar um conselho, consiga nos pegar no colo. E não aquelas pessoas que nos colocam cada vez mais para baixo. Né? Tem relações que a gente acaba uma conversa e diz, meu Deus do céu, o que foi que sobrou, né? Por isso que eu adoro as lives da Paty Leivas estar aqui conosco, porque assim, são lives gostosas, sabe? Que a gente consegue levar daquilo para nossa vida. Ontem ela estava falando a questão dos Reels, que é o novo estilo da gente colocar aí também as lives. Eu acho que é isso, né? A gente conseguir estar buscando coisas que também nos alimentam, que também fazem com que a gente se sinta mais produtiva, que a gente também entregue coisas positivas para as pessoas. E a gente também queria comentar com vocês, pessoal, os empresários, né? Os empreendedores. Porque esses também estão sofrendo, né? Eles estão com seu patrimônio também envolvido numa empresa. Então, quando eles resolvem ter que demitir pessoas, às vezes, o empresário foi lá e demitiu as pessoas. Gente, e o custo de também manter toda essa estrutura também está bem sofrido para os empresários, né, Simone? Enfim, a gente, né, que sabe da lida de empresário, seja porque tem família que tem negócio, ou porque a gente atua no negócio também, não é fácil para esses empresários também estarem lidando com toda o balanço que chega lá, todo o orçamento de todo ano, que a gente também tem que dar conta nesse mês, né? Exatamente, assim. Quando a gente fala em empresário, a gente não pode esquecer que essa pessoa foi um empreendedor, né? Em algum momento ele começou. Esse negócio que ele tem, que para muitas pessoas é apenas aonde eu ganho o meu dinheiro, para muitas pessoas é o seu sonho que se concretizou. São projetos de anos e anos que aquela pessoa, aquelas famílias investiram. Então, às vezes a gente está falando de família que tem 3 gerações envolvidas. E nesse momento, essas empresas, essas pessoas estarem vendo, estarem presenciando essa situação de que será que eu vou continuar mantendo? Será que eu vou conseguir manter a empresa da família que há tanto tempo está no mercado? Eu tenho muitos pacientes empresários e que têm negócio, assim, o sentimento de perda que eles estão tendo é muito grande. Não tem a ver só com a questão financeira, né? Claro que muitos estão sofrendo porque estão com estoque alto, o produto não está saindo, não está rodando. Sim, é claro, né? Mas muitos me relatam a questão do sonho. Era um sonho que tinham. E aí, vou ser bem sincera, Helena, me parte o coração ouvir que o sonho de uma pessoa está correndo o risco de, naquele momento, se desfazer. Por uma questão que não... daí muitos vão dizer assim, mas então não foi... Não, era uma empresa que não estava muito bem planejada, como é que ela não se organizou financeiramente? Gente, o que nós estamos vivendo vai além do que imaginávamos. Então, as pessoas estão sofrendo de todos os lados. Não só no lado financeiro, ou só na questão do sonho, mas é todo um projeto de vida, muitas vezes, que as pessoas não estão sabendo lidar agora nesse momento, né? E aí, o que acontece? Todas essas pessoas estão em casa, ou vão para casa em algum momento. Uhum. E como é que elas estão? Felizes? Alegres? Não. Elas estão frustradas, elas estão tristes, elas estão com raiva. E aonde que está tendo os problemas? Dentro de casa também. Nas famílias. Sim. Então, eu não sei se tu acompanhou, Helena, mas o número de pedidos por divórcio aumentou muito. Feminicídio aumentou também, né? Exatamente, né? Por quê? Porque
Como antes, se saía de casa às 8, se voltava às 6, e quando a gente voltava às 6, a gente estava tão envolvido fazendo a janta, ou dando banho no e cuidando da casa. Quando a gente via era 10 horas da noite, a gente só dizia, aí, como é que foi teu dia? Foi tudo bem? E acabou. E hoje a gente está dentro de casa, trazendo as nossas situações, compartilhando muito mais. E aí a gente vê as falhas, né? Assim, os espaços vácuos que tem nas relações, porque negociação, como tu disse, a comunicação, a flexibilidade não estava sendo treinada, não estava sendo colocada em prática. E agora, vamos lá, temos que começar a praticar isso. Tu sabe que agora te escutando, eu tô pensando, a gente sempre fala, né, do ninho vazio, da questão de quando os filhos... Agora a gente tá vendo o ninho cheio, né? O Total. ninho transbordando e a gente não tem mais o que fazer com aquele ninho, com aquelas pessoas que estão ali no ninho. O que é que eu faço com essa galera que tá nesse ninho todo? Porque até um tempo atrás o ninho estava vazio, as pessoas estavam saindo, ai, como é que eu lido agora? Que vai estar só eu, meu marido. Agora é o contrário, como é que eu lido que tô eu, meu marido, meu filho, meus cachorros, os gatos, enfim. Por sinal, até os bichinhos de estimação também estão tendo que se adaptar à presença contínua dos seus donos, porque eles também não estavam acostumados com isso. Então, acho que é todo esse ajuste. E os pequenos também, né? As crianças, as pequenas também estão... Aqui em casa, o João, por exemplo, ele é o que mais fácil tá usando a máscara. Ele bota a mascarazinha dele, ele esquece, ele anda de bicicleta, ele... tudo com a máscara. E a gente ainda tem os preconceitos, assim, da dificuldade, né? Mas voltando ao empresário, é um legado todo de várias gerações que nesse momento caiu na mão dele. Então, não é só a minha frustração, é a minha frustração com a frustração do meu pai, que talvez já não esteja mais aqui, com a frustração do meu avô, que deixou esse patrimônio para nós, para que a gente possa também gerir. E ok, eu não falhei em algumas coisas enquanto empresário, não fiz o meu e-commerce funcionar, imaginei fazer um pavilhão, construir uma área administrativa grande, porque dentro do cenário do ano passado, isso tu não estava se apresentando, né? Então, que a gente tem colocado essa tolerância, que foi a palavra que tu colocaste, eu acho que a tolerância, ela sim, ela é extremamente necessária para mim, e também extremamente necessária para os outros, né? Mas eu só vou conseguir ser tolerante com os outros se, em primeiro lugar, eu for tolerante comigo e trazer para a consciência que esse legado todo, que tá, ok, entrou agora aqui a Helena Schmidt, que também trabalha com a parte de sucessão, e é uma baita consultora e trabalha direto com empresas familiares, né? Então, de novo, esse legado, a gente vai, enfim, se organizar para trabalhar da melhor forma possível, mas, de novo, não precisa ser sozinho. Peçam ajuda, dividam com as pessoas. Daqui a pouco, tu sozinho na tua depressão, tu não vai conseguir dar o teu melhor para tua empresa, para o teu negócio, para as pessoas que estão ao teu redor. Escuta a tua equipe, pergunta, gente, a gente está com dificuldade. O que vocês poderiam fazer no meu lugar? Quais são as ideias que vocês estão vendo? Porque de uma reunião, de um encontro, pode sim ver muita ideia boa e que nos motivem a perseguir, né? A seguir, a gente precisa de empresários, a gente precisa de gestores, a gente precisa de equipe, a gente precisa de mães, pais, crianças, enfim, a gente precisa de saúde em todas as relações que nós temos, porque ao longo da vida a gente tem vários chapéus, né? O de empresário, o de mãe, o de sócio, enfim, que a gente possa buscar essa saúde mental, porque quando tudo isso acabar, quem tiver melhor emocionalmente vai conseguir continuar, dar seguimento ao processo como um todo, porque as empresas vão seguir. Com certeza, né? Em algum momento, que a gente espera que seja logo, né? A gente vai poder retornar a nossa vida aos poucos, como era antes. Assim a gente espera. Só que para isso a gente tem que estar bem, realmente, né, Helena? De nada adianta agora, neste momento, eu entrar num colapso tão grande que eu não vou conseguir me organizar para quando as coisas começarem a estar bem. E todas as crises, né, Simone, elas têm um início, um meio e um fim. Outro dia um coach meu estava dizendo assim, como é que eu vou conseguir? Será que isso tudo vai passar? Será que isso tudo vai acabar? E preocupado, sabe? Eu digo, olha, a gente tem tantas outras doenças que já vieram e passaram. Vamos pensar aí, ó. A tuberculose, né? Os meus bisavós e o meu tio-avô morreram de tuberculose. E hoje a tuberculose é o quê? Voltou em função da AIDS, mas ela está controlada. A própria AIDS, quando surgiu, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E hoje a gente está conseguindo lidar melhor. Então, assim, todas as crises têm um início, um meio e um fim. Com certeza essa também vai ter. Só que a gente está no meio da crise e com dificuldade de enxergar esse fim. Mas
ela está trazendo para nós também todo o processo de aceleração da transformação, né? As vacinas estão sendo muito mais estudadas, agora a gente está conseguindo também ter uma entrega mais rápida de exames. Então, isso tudo vem, as empresas, há quanto tempo eu estava postergando, por exemplo, com propósito, né, de ter os cursos online. Agora todos os nossos cursos estão online. A formação em inteligência emocional, a de negociação que começou hoje, a de consultoria interna. Então, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Bom, sei lá, agora é a hora, vamos fazer. Então, essas transformações sociais, que são os grandes aceleradores, elas se dão por 3 formas: guerras, pandemias e revoluções. E a gente está vivendo uma pandemia intensa aqui, associada a uma revolução dentro do Brasil política, né? Então, sim, é um momento de ter uma mudança muito grande de chave, de gestão, de como lidar com as pessoas. E sim, a gente tem que lidar com isso tudo, né? Tudo junto ao mesmo tempo, né? Tudo junto, tudo junto. Eu sempre digo, o problema é que as coisas não vão acontecendo devagarinho na nossa vida, para dar Não. tempo de se organizar, para depois a gente fazer a outra. Não, é tudo junto, né? E realmente, assim, né? Eu acho que uma coisa bacana disso tudo, né, Helena, é que a gente, de forma geral, né, as pessoas pararam para refletir o que era importante na vida delas. E como nós, de certa forma, tivemos que nos afastar muito, muito das pessoas que a gente gosta, das relações que até então a gente tinha e nem percebia no dia a dia. Eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. Que bom que a gente se deu conta que a gente precisa do outro na nossa vida. Que bom que a gente se dá conta que o outro faz a diferença na minha vida. E eu acho que a gente só não está sofrendo mais com tudo isso porque, graças a Deus, nós temos a tecnologia a nosso favor. E o que é esses vídeos pelo WhatsApp, pelo FaceTime, o Skype, enfim, tantas outras ferramentas que tem que elas nos aproximam das pessoas. Imagina, às vezes a gente está o quê? 3 meses sem ver? Até parece que não é 3 meses, porque a gente pode conversar com a pessoa e ver ela todos os dias. Que facilidade! Porque tu, como eu, nós somos da época que quando se viajava, se mandava carta, ou se combinava o horário que ia ligar para a pessoa e que ela estivesse naquele momento em casa para que ela atendesse o telefone, né? Então, a tecnologia hoje está a nosso favor. A gente até fala assim, pessoal, terapia online, isso é maravilhoso. Até então não se tinha, né? O conselho, ele tinha certos cuidados com a questão de terapia online. Ok, tá liberado nesse momento, vamos fazer. Vamos aproveitar isso tudo. E eu imagino, Helena, que essa é uma ferramenta que veio para ficar. Da gente poder continuar auxiliando nossos pacientes mesmo à distância. Aí, claro, tu acha que é melhor o online do presencial? Não, né? O presencial sempre é melhor. A pessoa tá ali na tua frente, né? Mas a terapia não deixa de ser tão boa online também. Exato. E eu acho que a terapia, a Flávia B, né, que é a nutricionista, acabou de entrar também, o próprio cuidado com o corpo, né, que a gente também possa estar fazendo. A gente aqui tem feito mentoria, os treinamentos, e com o tempo a gente também, nós profissionais, vamos adquirindo outras competências para também lidar no online. Né? Hoje os nossos cursos, quando a gente vê, tipo, nossa, que legal, como é que eu lembrei dessa ferramenta? Então a gente também vai se... A gente é melhor daquilo que a gente mais treina, né? Não adianta. Então, eu só vou ser uma melhor terapeuta, o melhor coach, uma melhor nutricionista, enfim, o que seja, online, se eu também puder me dar o direito de exercitar. Então, que a gente exercite essa nova competência, que ela é necessária, que a gente não sabe por quanto tempo, e esse recurso existe. Sabe que tu começou a falar da tecnologia, né? Que a gente era pessoas que recebíamos cartas, enfim. Eu lembro, eu veraneava em Capão, e antes do jornal, a gente tinha que entrar na fila da CRT para ligar para a família. Então, a gente ficava um tempão na fila, que horror, né? Que coisa mais velha, mas é verdade. Então, hoje era um programa aquilo. Era um programa, a gente ficava na fila comendo pipoca até a tua hora de poder ligar para a família para dizer como é que tu estava, porque não existia celular, não existia outras coisas, né? Exatamente. Então, acho que as crianças, sim, estão conseguindo estudar, ao menos as crianças da escola particular, né? As públicas a gente sabe que também não se adequaram ainda e estão tentando. Mas é isso, né? Eu acho que se isso tudo se apresentou para nós, como é que a gente consegue se organizar? Como é que a gente consegue dar o nosso melhor? E lembrando que a perfeição não tá para os seres humanos.
né? A possibilidade de ter feito o nosso melhor, sim, está para nós. Eu lembro muito de uma frase do meu avô que ele dizia sempre: eu dou o meu melhor e isso me liberta. E dar o nosso melhor não é querer ser perfeito, não é querer morrer para. Não, eu fiz o meu melhor e isso faz com que eu deite na cama e diga: poxa vida, valeu a pena. Errei, acertei e aprendi. Mas é como tu disse antes, né, Eliana? Tu estava falando da Brené Brown, né? E ela fala muito sobre o nosso lado vulnerável, de aceitarmos as nossas vulnerabilidades, aceitarmos que nem sempre a gente vai agradar, nem sempre a gente vai acertar, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Eu acho que a gente carrega pais internalizados muito punitivos, muito críticos. Uhum. E a gente é que tem que começar a se dar conta disso, dizer, tá, ok, quando eu fui criança talvez foi necessário, mas agora eu posso me desfazer disso. Agora eu já posso agir por conta própria, aceitando as minhas limitações, os meus acertos, os meus erros. Eu acho muito interessante que, assim, não importa quantos tombos a gente leve na vida, o que nos transforma é como a gente se levanta. E a gente sempre se levanta. O homem é um ser extremamente adaptável. Levantável. Ele sobrevive. Se a gente parar para pensar desde a época da questão da evolução do homem, da época das cavernas, os pacientes falam assim, Simone, tu vem com essas histórias dos homens da época das cavernas. Eu assim, mas sim, né? Desde aquela época, a gente já foi encontrando situações para sobreviver. E nós continuaremos encontrando situações para sobreviver. Nós não vamos nos entregar de jeito nenhum, né? É isso aí. Acho que acreditar que é possível, dar o nosso melhor, entender que nem sempre sozinho a gente consegue, dividir com os outros as nossas angústias. Acho que essas são as questões, assim, a gratidão também, né? De no final do dia a gente poder ter ao menos uma coisa, duas coisas que eu sou grata que me aconteceram no meu dia. E eu não preciso ser grata só às coisas boas, eu também posso ser grata àqueles aprendizados que talvez foram um pouquinho mais amargos. A primeira live que eu fiz, gente, foi um horror. Eu estava na fazenda, aí a internet estava ruim, aí a minha mãe foi ficar com as crianças, daí entrou marimbondo, picou as crianças, crianças chorando, eu aqui tentando me conectar, depois a pessoa me disse, Helena, eu esperava mais. E eu digo, ai, meu Deus do céu. Hoje eu já consegui, assim, quando eu sei que tem live, a gente já se organiza, a gente já explica, ó, o negócio é ao vivo, não tem como eu desgravar e gravar depois. Então, eu acho que é isso. E como a gente já está 3 meses e meio, eu também tenho notado, não sei se no consultório também tem chegado, mas para mim o que tem chegado de gestão, que é o meu público principal, assim, já são que as empresas estão mais organizadas, que as pessoas já estão com seus papéis mais claros, que o próprio orçamento já foi revisitado, então dá um alívio, a gente já sabe que o PIB vai ser menor, a gente já sabe que o PIB da Europa também vai ser. Então, eu acho que isso tudo também já traz uma questão mais de normalidade, sabe? A gente já saiu da emoção medo e já entramos no processo de aprendizado. E o que é o aprendizado? Eu consegui ressignificar isso tudo que está no meu contexto e olhar também pelo lado positivo. Eu já fico pensando, quando voltar aquele monte de viagem que eu tinha, que eu viajava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Em treinamento, tudo, será que eu não vou querer continuar também, continuar dando os treinamentos online, que estão sendo tão legais, que os feedbacks estão sendo tão maravilhosos? Eu acho que é isso, quando a gente começa a parar de ter o medo. E não é uma escolha da gente, é o tempo, é a aprendizagem, é a experiência que faz com que a gente deixe de sentir tanto essa emoção, medo, e comece a se dar a possibilidade de olhar para o aprendizado, né? E no aprendizado é que está a minha criatividade, no aprendizado é que está a minha escutativa, no aprendizado que está a minha possibilidade de esticar a mão para ajudar o outro. No medo não, porque no medo eu não consigo nem esticar a mão para mim mesma, eu tô tão apavorada, eu tô com tanto receio. O medo nos paralisa. Exato. Então, quando a gente vê assim a sociedade entrando um pouquinho nesse aprendizado, ufa, que bom, mas enfim, daí a gente também tem toda uma questão de política, né? Que também política irreal, que os índices também aumentaram um pouco, a gente de novo volta para casa, entra em contato de novo com esse medo, mas já não é aquele medo inicial tão paralisante, já é um medo mais consciente, um medo que, ok, talvez esse ano seja mais um ano de abre e fecha. Acabou de entrar aqui a Fernanda Ferrão, da Pompeia,
que é uma baita de uma empreendedora, que, nossa, faz aí um negócio crescer um monte, que também está tendo que se reinventar. Então, de novo, vendas online, não tem mais espaço para aquela gambiarra digital, né? O e-commerce, sim, passa a ser uma grande opção. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa insegurança, com esse abre e fecha do comércio, com esse abre e fecha das escolas. Então, as escolas nem voltaram, não sei como é que vai ser quando voltarem, né? Mas, enfim, é a gente conseguir se organizar para lidar melhor com tudo isso, sabendo que a gente acha que a gente tem o mapa da nossa vida, né? Mas a vida não está nem aí para nós. Não, não. Essa necessidade da gente ter tudo sob controle tá caindo entre os dedos da mão, né? A gente está se dando conta que essa é uma fantasia, uma ilusão achar que se eu pensar em todas as possibilidades, se eu imaginar tudo que pode acontecer, eu evito. Não, tu acha que evita, né? E tá aí o mundo para nos provar isso. A gente tem que viver o aqui e o agora. Eu sempre digo, mas com responsabilidade, né? Pensando que o que a gente faz hoje vai dar resposta amanhã. E eu sempre digo assim para os pacientes, olha, gente, eu acho que nesse momento o mais importante vamos ficar calmos, vamos respirar, vamos tentar buscar coisas que a gente gosta, que nos anime, vamos ler livro, vamos ouvir uma música, vamos ficar com a família, vamos conversar com pessoas que a gente gosta, vamos tentar nos munir de coisas boas e positivas, porque de ruins é só abrir a porta. E a gente vê inúmeras, né? E engraçado, né? Aquele efeito borboleta que falam, né? Que uma asinha de uma borboleta que bate lá, do outro lado do mundo vai chegar aqui. E chegou, né? Chegou. Chegou. E o João me pergunta muito assim, como é que é esse bicho, mamãe? Porque eu não conheço esse bicho, eu queria ver. Digo, filho, ele é bem pequenininho, mas dentro da gente faz uma bagunça. Ele entra dentro daí ele quer muito entender por que tal esse corona, por que chegou. Então também explicar para eles isso, difícil, porque eles também estão ansiosos, né? Eu tenho um filho de 13,5, né? Quase da idade do João ali. E aí ele fala assim para mim, quando é que esse corona vai embora? Cadê a mãe do corona? Para dar uma limite para o corona que tá... coronavírus aí, né? Não, porque ele tá cheio de expectativas para quando o coronavírus for embora, principalmente para poder ir no shopping, comprar os Hot Wheels que ele tanto quer. Eu já prometi comprar, ok, nós vamos comprar vários Hot Wheels. Ele tá. Então as crianças, né, a gente também tá aprendendo a negociar muito com as crianças e a lidar com as dúvidas e os questionamentos delas. Porque elas também querem entender o que está acontecendo. Por que a minha mãe e meu pai agora estão dentro de casa? Por que eu não estou no colégio? O que está acontecendo? Por que eu não posso ver minha avó? Por que eu não posso brincar com os meus amigos? E por mais que a gente explique, as crianças, algumas crianças, quando são muito pequenas, elas têm muita dificuldade de entender. E eu também acho, Helena, que quando a criança é muito pequena, a gente também tem que cuidar muito do que a gente fala. Sim. Porque como a gente está sendo bombardeado por notícias, às vezes a gente não se dá conta, mas enquanto a gente está assistindo o jornal, a criança está ali brincando e ouvindo também. E se tu parar para ver, às vezes a criança parou de brincar e está prestando atenção também no que ela está ouvindo, só que ela não está assimilando da mesma forma que nós adultos estamos. Eu tenho a filha de uma amiga minha que está com 6 anos, engordou 5 quilos em 3 meses. Então, assim, essa ansiedade, não é só porque ela parou de fazer exercício, é porque o que ela está comendo, né? Ela está comendo a ansiedade dela. A emoção também tem fome. A emoção também dói no corpo. A emoção também tá aí. Simone, a gente está chegando no fim. Quero mega te agradecer. Quero deixar teu contato para quem quiser, enfim, te seguir, entrar em contato contigo, com essa psicóloga super querida e uma baita profissional. Ai, que bom, também te agradeço. Foi um prazer te ver, conversar contigo. Eu estava morrendo de saudade de ti. Fazia um tempão, né, que a gente não conseguia se ver e conversar. Meu Instagram é psico Simone Zaffari. Se colocar Simone Zaffari também já vai estar puxando, né? E qualquer coisa pode entrar em contato contigo, Helena, e tu também repassa meu contato, imagina. Isso é bem tranquilo. Obrigadão. Gente, a gente está com a nova formação de inteligência emocional começando em agosto de forma online. A formação também em consultoria interna, business partner, também vai começar em agosto. O case vai ser o pessoal da Embeta
E o outro case vai ser da Melnick, que foram 2 empresas premiadas no Top Ser Humano. Então, são essas 2 formações que estão começando agora em agosto. E também a gente tem a próxima turma de negociação, que também vai ser em agosto. Agosto é o mês que a gente está cheio de coisa, o segundo semestre começando. Hoje, então, a gente iniciou a nossa turma de negociações ágeis. E em agosto, a gente vai para a 5ª turma nesse formato online. Então, também, quem quiser entrar mais em contato comigo para saber de mais alguma coisa, estou super à disposição. O meu Instagram é @HelenaBrochadoOficial ou @VocêComPropósito. E a gente acredita muito que quando a gente tem clareza do que a gente quer, né, do nosso propósito, do porquê que a gente faz o que a gente faz, a gente tem muito mais energia para colocar nas coisas e muito mais paixão. Certo? Então, brigadão, Simone, por ter... Parabéns para ti também, viu? Obrigada. Parabéns. Desculpa, fala. Não, parabéns para ti. Que coisa boa ver que o teu sonho está se transformando em realidade. Que bacana, Helena. Fico muito feliz por ti também. Que legal. Eu sei que é de coração, assim, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente já dividiu poucas e boas. Esse feed aí vem cheio do coração, vem do fundo do coração e cheio de verdade. Olha, eu fico muito feliz. Me lembro de uma conversa nossa, eu grávida e nós conversando. Depois tu me lembra dessa conversa. Que bacana. Parabéns, querida. Merece muito. Obrigadão. Gente, um beijo grande para todo mundo. E boa semana. Hoje está terça-feira, tem mais quarta, tem mais quinta, tem mais sexta. O tempo aqui em Porto Alegre está chovendo. Mas, de novo, né? Onde não cai a chuva, também não brilha o sol. Um beijão e até a próxima. Tchau, querida. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.